Estamos recebendo aqui no estúdio Karine Scalco, que é psicóloga que faz uma participação quinzenal no nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre mãe, que é assunto mais interessante, isso rende pano para manga, né? Tudo bem, Karine? Tudo ótimo. Val. Karine, pela sua natureza, a mulher já traz esse dom de acolher, né? E nós já somos amados antes mesmo de sermos concebidos, porque a mulher tem essa coisa, né? Independente de filho, a mulher aconchega. Quando a mulher coloca a mão, a coisa fica diferente. E na maternidade, mais ainda. Isso é uma coisa específica do sexo feminino? Então, isso tem muito a ver, claro, é específico, mas tem muito a ver com o momento que a mulher descobre que está grávida. Então, já se estabelece um vínculo ali com a criança. Então, já começa uma intimidade e aí ela tem aquele preparo, né, para a aceitação da maternidade. Então, essa duração da gestação, na verdade, nada mais é do que um processo onde a mulher está se preparando para receber essa criança. E aí os laços de intimidade, de afeto, eles ficam mais intensos. Já existe desde o momento que a mulher sabe que está grávida. E isso não é só com as mulheres que têm filhos biológicos, mas no caso de uma criança, quando ela é um filho adotivo, também, quando existe essa espera de todo aquele processo burocrático, judicial. De uma outra maneira, mas acontece da mesma forma. Já tem uma relação de intimidade ali com aquela criança que ainda nem está no contexto. Eu gostei do que você falou, é um vínculo materno que já se estabelece antes do nascimento, no caso, quando a mãe está gerando o filho. E é na relação mãe-bebê que a mãe se realiza, porque eu estava conversando com você e expondo o meu ponto de vista. Eu acho que deve ser uma coisa muito boa para a mulher, né? Ela é única, consegue gerar uma vida, ou seja, esse poder é da mulher, então isso é uma realização, a mulher ser mãe? Então, existe, claro, alguns pontos preocupantes, como por exemplo, a mulher está gestante ou deu à luz. Vem a responsabilidade, aquele medo de errar, né? Então existe todo um processo ali que ela vai vivenciando, afinal de contas é uma pessoinha nova. Então ao mesmo tempo ela se realiza, tá? Porque a mulher ela passa a ser aquela coisa do sexo frágil, ela passa a conquistar um espaço que antes ela nem sabia que existia. Então ela acaba se redescobrindo, ela fica muito mais forte, ela fica mais determinada, né? No caso de uma gestação, aonde a mãe aceita essa gestação. Onde ela quer. Isso, onde ela quer. Então fortalece, deixa a mulher muito melhor. Sim. Porque é isso, eu já ouvi essas histórias. Hoje eu sou muito melhor. Quer dizer, isso que você falou, às vezes a pessoa é frágil, é isso, é aquilo. Quando tem um filho, ela esquece dela. E eu acho que ela muda naturalmente. Né? Porque aquela pessoa depende dela. Tem muito a ver com o amadurecimento. Né? Então a maternidade, quando ela é bem vivida, por trás está um crescimento, um amadurecimento emocional, enquanto pessoa, enquanto ser no mundo. Então o significado da vida para aquela mulher passa a ser diferente. Né? Ela tem uma nova visão sobre o mundo, então ela se torna melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano. Ela consegue se colocar no lugar do outro. Né? Então há uma mudança muito grande aí, daquela mulher que não tinha filho para aquela que acaba tendo filho. Todas deviam passar pela experiência da maternidade até para mudar como pessoa. Agora você falou uma coisa que eu achei interessante. Junto com isso tudo, com toda essa beleza, com tudo isso, vem a responsabilidade. Porque você não é ter um filho, junto vem a educação, o caminho que você vai fazer. E tem muitas mães que não ficam satisfeitas com o rumo que os filhos tomam. Na verdade é isso que eu queria que você falasse. E o que é uma coisa natural? Porque apesar da genética, cada um tem um jeito de encarar a vida, um espírito único. Como é que funciona isso? Como é que a mãe vai lidar com essa, não sei se é rejeição ou com esse problema? Sabe aonde a maior dificuldade está? Na aceitação. Porque quando a mulher está grávida, existe toda uma expectativa, né? Então existe aquele planejamento, então a idealização. E aí ela acha que a criança vai vir como ela quer, né? Então ela lê lá, aprende como tem que ser. E aí quando a criança nasce, é um ser novo naquela família, né? Já vem com a sua característica, né? Então tudo isso é uma novidade. Opa, e agora? Não é como eu planejei. Como eu queria. E aí começam as dificuldades. E aí aquela criança, ela já vem com uma carga genética que a personalidade ela é formada 50% carga genética e 50%
é o contexto, né? O contexto, ela vai, é um Uhum. comportamento aprendido ali, tá? Com a convivência. Isso, com a convivência. Então, às vezes a mãe não está preparada para aquela criança. Uhum. Tem crianças que são calminhas, tem crianças que já são mais agitadas, né? E aí ela precisa aceitar tudo isso, entender que essa criança, embora dependa dela, tenha saído de dentro dela, É um outro ser. é um outro ser com características diferentes. E aí, o que acontece? Que às vezes a mãe não aceita ou rejeita. Tem problema. Aquela idealização, ela não bate com o real, né? Então ela idealizou, criou expectativa. O filho dela seria e aí assim. o real é diferente. Aí vem a frustração. Aí que precisa tratar. Isso. Mas você falou uma coisa agora, isso é normal, eu acho, o ser humano, até um ponto, porque você idealiza o namorado, o marido perfeito, o filho também. Só que quando ele nasce, ele tem vida própria e aí você que tem que se adaptar a isso. Porque E aí- apesar dele ser diferente, ele é seu filho. Claro. A obrigação é sua. Isso, Mas E tem aí, que saber trabalhar isso, né, aí Karine? demora um pouquinho para a mulher entender ajustar isso, às tudo vezes ela isso. quer terceirizar, né? Então eu acho que o mais importante é o filho ser um planejamento do casal, tá? Quando existe ali uma relação conjugal. Por quê? Porque aí um não fica jogando pro outro a responsabilidade e aí o cuidar dessa criança é algo prazeroso. Porque você imagina, a mulher quando ela ganha nenê, ela tem um bombardeio. Bom, na gestação já é um bombardeio de hormônios. Então quando o nenê nasce, é aquela coisa de ocitocina, né? Então vem aquele amor, aquela coisa. E depois começam as dificuldades, o nenê chora, o cansaço. E tudo isso vai diminuindo um pouco toda aquela magia, Claro. aquela idealização. Então ela precisa ter alguém para auxiliar nesse momento e para lidar com esse Quando é contexto. idealizado e é em conjunto, você divide isso, né? Você vai até uma altura, depois o pai ajuda. E o X da questão, então, se trata de você perceber o seu filho depois do nascimento, que ele não é como você queria. Às vezes é, né? Mas é muito raro isso. Cada vez está sendo mais... As pessoas estão vindo mais individuais, é isso que eu percebo. Então, é você perceber, porque você percebendo, eu estava lendo uma matéria que diz, você percebendo o outro, você vai ver pelas atitudes, pelas amizades, pela maneira que ele se comporta, a pessoa vai demonstrando quem ela é muito mais do que falando. Então, a mãe tem que ter uma psicologia para saber lidar com o filho. Antigamente, como é que funcionava então? As mães tinham filhos, um atrás do outro, e o mais velho ia cuidando do mais novo e Já ouvi assim falar por dessas diante, histórias. né? Então não existia uma percepção daquela criança, uma aceitação. Aí o que a gente convive? Hoje a gente convive com muitos adultos que são frustrados, né? Que têm transtornos emocionais. Então talvez, se eles tivessem tido um acompanhamento diferente por essa mãe que é tão importante para a criança, tá? A formação da personalidade até 7 anos. Até os 7 anos a criança precisa ter o contato com a mãe, precisa ter uma mãe que acompanhe, tá? Claro, ela vai dar amor, mas ela também vai dar limites. Isso é fundamental para a criança. Então, antigamente, não se falava sobre isso, nem a psicologia nem existia, né? Então, hoje, com a psicologia, a gente pode identificar quais são as habilidades dessa criança, quais são as dificuldades, as fraquezas, o que eu vou precisar trabalhar com essa criança, tá? Isso você não precisa ser psicóloga e nem fazer terapia, né? Isso aí você tendo abertura para, de repente, alguém sinalizar, a pessoa consegue formar um cidadão melhor, né? Tem um filme que se chama Inteligência Artificial, agora eu lembrei, que fala muito sobre isso, né? É um robô que acaba desenvolvendo o sentimento de amor pela ideia da mãe, porque você falou que a mãe é aquela pessoa muito importante. Acho que a mãe é a pessoa mais importante na vida de qualquer pessoa. Mas também tem aquela história que eu já ouvi muito falar, né? Aquilo que deu certo com você, porque os pais, na maioria dos casos, dizem assim, no meu tempo era assim, comigo deu certo. Você não pode usar essa receita, né? Porque os tempos estão indo tão rápido que eu acho que as coisas... as coisas estão completamente diferentes. Não existe uma receita. É uma coisa que a gente tem que pensar hoje, porque a tendência qual é? É reproduzir a criação que recebeu. Isso. Então, se você manter isso, não vai ser legal para a criança, porque hoje a gente lida com crianças num mundo muito mais dinâmico, né? Um mundo bem mais atualizado do que antes. Claro, a influência é diferente. Então, buscar ajuda, buscar recursos, avaliar melhor essa criança, aceitar as limitações, dizer não é fundamental, porque a vida não vai privar essa criança de muitos nãos, né? Bom, eu acredito, Val,
que o maior legado que uma mãe pode deixar para um filho é ser bem resolvida. Porque para o filho, a mãe é a referência. O pai também, claro, ele contribui para essa formação. Mas o vínculo materno... Não, o vínculo materno é uma coisa, você gerou, aquilo saiu de você. O pai contribuiu, mas é você que gerou. O vínculo é outro, são 9 meses. Agora, às vezes acontecem uns acidentes no meio do caminho, tipo a mulher abortar, aborto espontâneo. E eu já vi casos que, quer dizer, me fala você, o que isso causa na mulher psicologicamente quando ela perde um filho, naturalmente? Tá. Então vamos imaginar que existe uma idealização, uma expectativa. Claro que é normal, se a gente for observar o padrão social qual que é. Então você está grávida, então você começa a pensar já num enxoval, e aí você vai arrumando, e você vai vivendo cada semana de gestação. Né? E aí, de repente, qual que é o plano? Você vai para a maternidade ou durante a gestação mesmo, você vai acompanhando todos os meses. De repente, isso é interrompido, né? O que acontece? Uma frustração muito grande e aí o sentimento de perda. E numa escala de dor, a perda de um filho é considerado assim, o mais doloroso que existe. Então, você imagina que aquela mãe, ela imaginou, né, que aquilo chegaria num final... No ápice do nascimento do bebê, segurando e aí o colo. Isso não aconteceu. Por quê? Porque já existe um vínculo ali, uma intimidade com esse bebê. Mesmo que ele tenha centímetros, já existe aquele amor, já existe aquela dor. Então, a dor da perda de um filho é uma coisa que não se explica. Só realmente quem vivencia isso. Pois é, mas assim, eu sei de muitos casos, né, que as pessoas comentam que às vezes isso acontece naturalmente, não é culpa de ninguém, é uma coisa física. Mas a mulher tem que saber disso, porque senão, como diz você, ela pode ficar com trauma de na próxima gravidez ou nem querer mais engravidar. Isso costuma acontecer? E é assim, Val, é aí que a terapia entra, para trabalhar essa perda, elaborar, superar, para daí a mulher estar preparada, porque assim, ó, nenhum filho substitui o outro, tá? E muitas vezes acontece isso, a mulher tem um aborto e logo em seguida ela engravida, não vai substituir, a dor daquela perda, ela vai amenizar, mas nunca vai ser esquecida, né? Então a terapia ela vai contribuir para a mulher resolver isso, para aí sim ela partir preparada para uma nova gestação, sem problema. Para quê? Para administrar o medo vai existir, sim, né? Mas para ela poder administrar o medo, a ansiedade e essa experiência traumática que foi. E isso aconteceu, a pessoa procura ajuda imediatamente ou espera vir os problemas? Não. Porque é uma coisa que vai... Imediato, porque é uma dor que não você tem precisa como aprender a lidar com ela. Isso, e não tem como você seguir dicas de revista, de autoajuda, não. Cada vivência é única, a experiência de cada um, a forma como a pessoa lida. E outra, quando uma pessoa engravida, a família toda, né, claro, está ali gestando. Então você imagina que aquela mulher teve um aborto espontâneo e não é só ela que perdeu, mas é toda a família, né? Perde-se aquela expectativa, perde-se aquela idealização, perde-se um sonho de ser mãe, de ser vó, de ser tia, de ser tio. Então tudo isso precisa ser trabalhado. Karine, nós podemos dizer então que mãe é um eterno aprendizado para poder levar isso até o fim e contribuir com esse ser que a pessoa gerou. Isso, é isso? Isso. E aí quando é vivida essa maternidade com maturidade, as coisas ficam mais fáceis, porque aí a mulher ela tem uma certa sabedoria, sabe, para lidar com os conflitos que vão existir. É óbvio, uma criança é diferente da mãe, então ela tem ali suas características e vai trazer. O segredo, como diz você, é saber conviver com isso e levar numa boa. Isso mesmo. Parabéns. Nosso tempo já acabou faz tempo, mas o assunto é muito interessante. Endereço e telefone está no vídeo do consultório da doutora Karine Scalco. Ligue, marque um horário e viva a vida como ela deve ser vivida na plenitude. Obrigado, Karine. Imagina. Doutora Karine Scalco Zandoná, psicóloga.